Daremos início à primeira mesa redonda da revista Conhecimento e Cidadania, numa data após 7 de setembro, uma comemoração pelo bicentenário da independência da nossa República do Brasil. A palestra será com o Maurício Mota, à minha esquerda, com o Leandro Costa. Eles se apresentarão, antes de começarem a palestra, sobre o resgate da nossa pátria amada. Boa noite. Aproveitando essa questão do nosso 200 anos de independência, né, que tecnicamente é quando, por direito, um Estado passa a existir. Claro que a nossa história começa bem antes disso, mas o Estado ele passa a existir porque ele ganha aí o seu último elemento, que é a soberania, porque o território estava presente, o povo já estava ali, e aí ele torna-se soberano quando deixa de ser uma colônia. O Brasil já não estava no status de colônia, né? Ele já tinha aí a sua equivalência a Portugal, já era um reino unido, mas ao se tornar independente, ele de fato cria a sua identidade. É interessante que nesse primeiro momento vai coincidir, né, propositalmente, então não posso nem chamar de coincidência, o evento dos 200 anos, né, o bicentenário da independência, e o tratado sobre o resgate do que é a identidade nacional, da cultura nacional. Por isso, ninguém melhor para falar sobre o nosso colunista da revista, Maurício Mota, que além de colaborar com a revista desde o início, ele está com a gente desde a primeira edição, ele é um especialista, né, em história e na história do Brasil, especificamente. Então eu vou passar aqui a palavra ao Maurício Mota, para que a gente comece a falar. Ele vai falar muito mais do que eu, até porque ele domina muito mais esse assunto. Bom, boa noite aos presentes, boa noite a todos que nos acompanham aqui através da internet. Estamos aqui nesse primeiro bate-bola, você chamou de mesa redonda, eu gostaria de chamar de bate-bola, porque vai ser uma troca de ideias e de conhecimentos também. Como o Leandro disse, eu sou professor de História, trabalho para o governo do Estado do Rio de Janeiro e tenho colaborado com a revista Conhecimento e Cidadania desde a sua primeira edição. É um trabalho árduo produzir para a revista, porque é uma cobrança pessoal que eu faço de tentar trazer o tipo de conhecimento que, infelizmente, nós, de maneira geral, não encontramos nas salas de aula. E esse evento de hoje, ele se torna ainda mais especial por ser a comemoração, a celebração, como o Leandro disse, do bicentenário da nossa independência, o Dia da Pátria. O dia que nós, enquanto nação, conquistamos inicialmente a nossa liberdade. E essa é uma ideia que inicialmente eu gostaria de começar desfazendo essa ilusão que nós temos de que nós conquistamos a liberdade. Na verdade, a liberdade que nós conquistamos não é um lugar em si, não é um pódio onde nós chegamos, mas é um caminho. A nossa liberdade ela precisa ser diuturnamente cuidada, com muito zelo, com muita atenção, porque a qualquer momento nós podemos perdê-la. Nosso presidente, ele tem se esforçado ao máximo, desde o primeiro dia do seu mandato, para que esse objetivo, acima de tudo, a liberdade, seja mantida no nosso país. Eu diria que muito da nossa população, ela não sabe o que é liberdade. Nós temos confundido também, enquanto sociedade, a liberdade e o bom uso da liberdade com libertinagem. Muitos pensadores, filósofos, sociólogos têm tratado a respeito desse tema da liberdade e, infelizmente, nós não temos e não podemos ter, isso é um fato, uma liberdade absoluta. Segundo John Locke, o homem
moderno, ele abriu mão de parte da sua liberdade, a partir do momento em que ele decidiu viver em sociedade. Para isso existe lei, né? Exatamente. Em nome da segurança e da manutenção de direitos mínimos e fundamentais, nós abrimos mão, sim, de parte da nossa liberdade. Mantemos a nossa liberdade de consciência, procuramos exercitar nossa liberdade de expressão quando nos permitem, e tem sido uma tarefa difícil nos últimos tempos, mas esse tipo de mentalidade de manutenção da liberdade, de valorização da liberdade, precisa ser incutido nas mentes da população de maneira geral e da nossa juventude em especial. Quando recentemente o presidente disse que seria melhor perder a vida do que a liberdade, e ele até foi criticado nos meios de comunicação por isso, porque se apegaram ao óbvio, eu tenho mais importante a vida. Mas o que é a vida se você não tem liberdade? O que é a vida se você é manipulado todo o tempo e se você não tem como se expressar de maneira igual, de igual para igual? E esse é um dos fundamentos, um dos direitos garantidos pelo Estado. A igualdade do acesso ao direito. Não a liberdade, a igualdade do direito, mas a liberdade, a igualdade do acesso. Todos nós temos essa mesma configuração perante o Estado. Isso precisa ser construído paulatinamente, porque apesar de termos chegado a 200 anos da nossa independência, nós ainda não somos um país verdadeiramente independente na consciência da sua população, porque temos sido, ao longo das décadas, manipulados e conduzidos para um sistema que nos tira a liberdade e nos subjuga, nos colocando como seres incapazes de autodeterminação. Pela primeira vez na história, ao longo desses 50 anos de vida que eu tenho, pela primeira vez na minha vida, eu consegui encontrar uma pessoa que disse e teve coragem de dizer que nós temos o direito à autodeterminação, a sermos brasileiros produtivos, não dependentes. Isso é uma coisa também muito importante. Lembrando uma fala de Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, na década de 80, ele disse que a liberdade... Perdão, eu me perdi agora na fala do Reagan. Daqui a pouco eu vou lembrar da fala do Reagan. O primeiro tópico que eu marquei aqui, que nós discutimos anteriormente, foi qual o cenário cultural brasileiro atual. O que a gente está vendo quando a gente enxerga a realidade brasileira no momento? Eu faço um link inicialmente, e aí eu vou passar a bola para o Leandro, sobre os movimentos de 2013. Os movimentos de 2013, o pessoal que foi para a rua por conta dos 20 centavos, que na verdade não foram exatamente os 20 centavos, foi um movimento muito difuso. Havia no meio daquela população que estava indo às ruas diversas manifestações diferentes, cada um pedindo uma coisa diferenciada. Não havia uma liga que unisse aquele movimento, tornando uma coisa única e sólida. Mas a gente pode dizer que aquele movimento ali, de certa forma, ele foi um start de consciência para que a gente pudesse chegar finalmente a 2018. E em 2018, a população ainda foi enganada, de certa forma, porque escolheu corretamente o seu líder do Poder Executivo Federal, mas ainda cometemos muitos deslizes no âmbito estadual, nos governos de estado, nos deputados federais, mas é um aprendizado. O Brasil ainda é uma democracia muito jovem, o Brasil ainda é uma república muito jovem, e nós ainda temos muito a construir nesse sentido. Mas o povo não aprende, não. É difícil. Olha, eu acredito que a gente chegou num ponto de virada. A gente chegou num momento que realmente as pessoas estão vendo que não tem mais como a gente
tentar crescer e o tempo todo ser segurado. Não tem mais como a gente seguir adiante. Então, vou deixar essa bola agora para o Leandro, para ele comentar com a gente aqui o que ele está achando desse cenário, o que a gente pode resgatar do passado recente como tijolinho que a gente usou aí para chegar até aqui e o que a gente pode esperar daqui para frente. Bom, como eu falei, ele é especialista no assunto e fica até complicado falar agora, mas foi bom tocar na questão de 2013, porque de fato eram movimentos, digamos assim, não vou falar no sentido ofensivo, mas era um movimento acéfalo, era um movimento onde as pessoas reagiam, mas sem saber contra o quê. Todo mundo ali queria mudança, todo mundo queria estar insatisfeito com o estado das coisas. Porém, qual é a importância dali do 2013? As pessoas estavam anestesiadas, então todo mundo dormia anestesiado e sofria com qualquer mal. A partir do momento de 2013, as pessoas entenderam que elas conseguem se mexer, mas ainda não sabia para onde. Eu não sei para onde eu vou me mexer, mas eu vou me mexer. E aí começa aquela luta por uma, digamos assim, já que eu consigo me mexer, eu tenho que procurar a saída. E as pessoas começam a procurar a saída. Surgem os líderes, surgem, por exemplo, o Olavo de Carvalho, surge no caso o próprio presidente. E essas figuras, elas vão trazendo o norte. Tem saída sim, dá para fazer. Outros movimentos, como é o caso aí de Brasil Paralelo, Revista Oeste, coisas desse tipo. Nós, no nosso tamaninho de formiga, estamos fazendo a mesma coisa. Ou seja, a gente começa a buscar uma saída, porque até então o povo talvez não tivesse nem consciência que dava para se mexer. Porque antes do 2013, quase todas as manifestações, as ações nesse sentido, são trabalhadas por movimentos sindicais, por movimentos de minorias, por movimentos como é o Sem Teto, Sem Terra. Ou seja, havia ali um espectro político específico que coordenava aquilo. Naquele momento, eu acho que eles até têm a sua parcela de influência para explodir o movimento de 2013, mas naquele momento ali, eles perderam a mão do povo em si. Eles falaram, catucamos o povo se mexeu. E nesse ponto, quando eles catucaram e o povo se mexeu, o povo falou assim, não, peraí, se eu posso me mexer, eu posso andar sozinho. E eu acho que aí começa a nossa, digamos assim, independência como povo. A nossa independência em um segundo momento. Onde a gente vai entender que não precisamos do caudilismo. Vem uma figura, que no caso é o Bolsonaro, que era tratado como outsider, que era desprezado pela grande mídia. Ele vem pelas beiradas, mas ele vem por um povo que queria uma saída. Alguém que realmente não fosse aquela falsa oposição. Ótimo, elege-se o líder, mas sequer sabíamos. Aliás, o povo ainda não sabe, o povo ainda é muito cru em relação quando a gente fala de legislativo. As pessoas chegam a dizer o seguinte, o legislativo não é importante. Eu já ouvi isso, o legislativo não é importante. Eu falo, cara, o legislativo é quem tira o presidente. Nós, na recente de Constituição, já tiramos 2. É o legislativo que tira. É o legislativo que tira o ministro Supremo e o Procurador-Geral da República. Agora, para tirar alguém do legislativo, quem tira é o próprio legislativo. A gente teve o episódio do deputado preso. É absurdo, mas o legislativo ali permitiu. Ele poderia falar, não vai prender, não vai sequer processar. Porque ele tem esse poder. Então, se a gente entende que o legislativo ele tira o presidente, ele tira o ministro do Supremo, ele tira o Procurador-Geral da República e só ele tira os seus próprios membros, deveria ser uma das eleições que mais nós tínhamos eleição. Por quê? Porque todos lá são eleitos. Embora tenha aquela conta e acaba o cara entrando sem voto direto, enfim. Mas lá é eleito. É o poder que emana a vontade quando faz as leis. E agora, eu acho que a gente ainda não chegou nessa maturidade, essa juventude da nossa república, e ainda mais que quando a gente
faz uma nova Constituição, a gente reseta a República, ou até se fosse uma monarquia, não importa, você reseta, você começa de novo. A Constituição é um novo começo. E infelizmente pode ser um começo pior. Por isso que hoje eu não defendo uma nova Constituição nos moldes atuais. Porque a gente ainda não amadureceu o suficiente para isso. Eu acredito que ela saia pior do que a gente tem. Mas com o amadurecimento a gente pode ter uma melhor. Porém, é necessário que esse 2013, esse movimento, a gente busque abrir os olhos e não só mexer o corpo. Senão a gente vai ficar batendo cabeça. E a gente entende, eu acho que hoje muitos perceberam que dá sim para mudar. Sempre vão ter lideranças nocivas e boas, isso vai acontecer, mas que o povo pode despertar como um todo. Eu acho que o principal fator de 2013 para cá, e que se viu muito ontem, é esse despertar do povo. É o povo falando, cara, eu faço parte do todo, então eu até abro mão de algumas liberdades, mas eu vou exigir. Eu não vou mais aceitar, eu vou começar a exigir. Eu acho que essa mudança, que 2013 é um fator preponderante. Bom, primeiramente eu lembrei a citação que eu ia fazer do Reagan, que a melhor maneira de você avaliar o sucesso de um programa social, um programa de distribuição de renda, é exatamente pela quantidade de pessoas que saem desse programa, ou seja, as pessoas que não precisam mais dele. E é nesse sentido que eu tenho me esforçado, tenho buscado trabalhar, buscado pessoas que podem levar esse objetivo. É tentar fazer um país, um Brasil, onde menos pessoas dependam de programas sociais. Os programas de distribuição de renda são fantásticos, são fundamentais e necessários por algum tempo. Mas eu tenho certeza que o povo trabalhador, o povo de bem, que ele quer estar em casa, com família, tudo que ele quer é a oportunidade de conseguir um emprego ou de empreender, que ainda é, apesar das mudanças que o Bolsonaro conseguiu fazer, ainda é muito difícil no nosso país. Então é desse tipo de liberdade que eu falo. A liberdade de você poder trabalhar, de você poder empreender e não ficar escravo de um sistema que está ali exatamente para te manter na mesma condição social que você se encontra. E aí eu parto para o segundo tópico aqui, que é a batalha, na verdade, ela não é política, a batalha é cultural. O fundamento de tudo está na cultura. Na cultura, justamente é por isso que o nosso povo não sabe educar, porque ainda falta muita cultura. Enquanto o nosso povo não alcançar um status cultural de autoconhecimento e de reconhecimento da sua identidade nacional, porque isso não vem sendo construído na nossa infância e juventude, as nossas escolhas no legislativo e no executivo continuarão sendo precárias. O resultado do que nós estamos vendo hoje em dia, isso foi plantado e tratado ao longo de 90 anos, quem sabe. Mais à frente a gente vai falar até sobre isso um pouco. Esse é um processo muito longo. Se foi longo chegar até aqui e causar esse processo de degradação que nós vemos na nossa cultura, é claro que vai ser um processo longo para a gente corrigir tudo isso. Não vai ser simplesmente com 2 mandatos de Bolsonaro, não vai ser, na verdade, nem conseguindo formar uma bancada de apoio conservadora lá em Brasília, num primeiro momento que a gente vai conseguir isso. É um processo contínuo. Nós podemos fazer alguma coisa para que nossos filhos e nossos netos tenham um país melhor. Né? Sim. E a gente passa necessariamente pela escola. Não é porque eu sou professor que eu vou falar que o lugar onde eu trabalho é o mais importante, mas o fundamento está na escola. Existem certos detalhes, coisas bobas, que eu tenho certeza que todos que estão aqui, que nos acompanham de casa, têm uma lembrança, às vezes afetiva, daquela questão de cantar o hino nacional, ordem unida na escola,
o uniforme que era exigido. O uniforme era exigido. Ah, Maurício, mas isso é besteira. Nós estamos no século XXI, as coisas mudaram, as coisas evoluíram. Meus amigos, o processo de construção da mentalidade começa na infância. A disciplina, que é algo muito importante para a vida, é construída a partir da infância. O senso de pertencimento à nação, esse senso de nacionalidade, é construído na infância. Se nós tiramos esses elementos daquele momento tão importante, o que nós vamos esperar do adolescente e do jovem adulto? É muito complicado falar sobre uma reconstrução da nossa cultura sem falar na reconstrução da nossa educação, que infelizmente tem passado quase que 100% das vezes por investimentos, melhoria salarial para o professor. Sim, é importante valorizar o professor, é importante valorizar o seu salário, não vou dizer que não, mas não apenas resolve o problema injetando dinheiro na conta corrente do professor, muito menos enchendo as salas de aula de ar-condicionado, computadores. Essas são ferramentas auxiliares que são importantes, mas que por si só não resolvem. Há quantos anos a maioria das escolas, muitas delas, já tem ar-condicionado, as secretarias já têm computadores, nem todas as salas de informática das escolas estão aparelhadas da melhor maneira possível, mas muitas já têm. E o resultado? A política Paulo Freireana, que vem sendo colocada em prática já há tanto tempo, que é tão elogiada e dita que é elogiada mundo afora, quais são os resultados práticos que a gente vê no PISA, na avaliação da educação brasileira, onde estamos no fim do ranking? Que cenário nós estamos produzindo para a nossa sociedade, para os nossos políticos? Porque veja bem, as nossas crianças de hoje são os políticos de amanhã. A mentalidade desses políticos futuros está sendo formada agora. Graças a Deus que nós temos eventos como o de ontem, onde eu vi na praia do Copacabana centenas de crianças ali de boca aberta olhando a esquadrilha da fumaça, vendo os canhões disparando. Isso no imaginário infantil, na formação de um cidadão, é fundamental. Isso é de uma importância única. E esse tipo de momento, que até o Leandro comentou comigo agora há pouco, que a gente não conseguia ver. O Leandro falou, olha, eu não lembro de outro momento com essa magnitude. Eu falei, eu também não. Quando muito, um 31 de dezembro em Copacabana, que enchia de gente, só que dessa vez era um movimento com um coração ali. Eu diria que as pessoas que foram a Copacabana, que estiveram na esplanada dos ministérios em Brasília, e em outros lugares do Brasil, não foram pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é uma consequência. Eles foram por um sentimento novo que está nascendo nesse país. E eu acredito nisso. Até porque se eu não acreditasse, não estaria investindo meu tempo nesse projeto tão bonito, não estaria aqui batendo esse papo com vocês. A cultura é a nossa resposta para o futuro. Se você puder complementar com alguma coisa, um raciocínio. Uma observação sobre a questão dessa degradação cultural. E aí eu aproveito até para dizer aqui na rua, quando eu era pequeno, no terraço, na rua aqui, e aqui para dentro também depois, tinha um desfile cívico das escolas, algo que também sumiu. Algo que sumiu. A escola que eu fazia o ensino fundamental 1, não 2, a segunda parte do ensino fundamental, tinha banda marcial. Tinha uma banda marcial que desfilava. Olha, quando eu era garoto, nós tínhamos aula na escola de educação moral e cívica, que nos ensinava a respeitar, a conhecer e respeitar os símbolos nacionais. E acabaram, simplesmente acabaram essa matéria, né? Não sei porquê. Então, eles tiraram esse conteúdo porque uma das coisas que esse conteúdo fazia era trazer a ideia de patriotismo.
Ele trazia isso, ele enaltecia símbolos nacionais. Como eu falei, a escola tinha banda marcial. E aí, o surpreendente, que a escola tinha banda marcial, mas era uma escola municipal. Não era uma escola particular, era uma escola municipal. Tinha uma banda marcial. Às vezes, alunos que já estavam no ensino médio iam para lá para compor a banda. Além de aula de música, aula de agricultura, com horta de verdade, que acolhia o que plantava no final do ano. Era uma coisa nesse sentido. Então, esse sentimento nacional, eles precisam destruir, primeiro porque a maioria dos partidos é ligado, da esquerda, é ligado a algo externo. É a Internacional Socialista, que a gente tem aí o símbolo, quando alguém observar o símbolo, tem um partido aqui que usa a mão segurando a rosa, isso é um símbolo da Internacional Socialista. E nós temos um partido com um candidato à presidência, que ostenta esse símbolo. Nós temos aí o Foro de São Paulo. Então, esse tipo de gente, eles não vão enaltecer símbolos nacionais, o hino. Eles cantam o hino. Eles cantam o hino da Internacional Socialista. E eles fazem piada. Falaram sobre o 7 de setembro, o uso do 7 de setembro como instrumento político. E nisso, nessas discussões de internet, eu acabei achando que em 2009, salvo engano, 2009 ou 10, a então presidente, ela botou a banda marcial para tocar a Anitta no 7 de setembro. Ou seja, a banda marcial tocando a Anitta. Uma coisa absurda. Mas por quê? Destruir. É destruir a cultura. Porque justamente, eu falo isso para todo mundo, não existe uma plantação de político em Brasília ou em qualquer lugar. Como não tem de juiz, não tem de promotor, não tem de policial, não tem de professor. São as crianças que estão aí que vão ser essas pessoas no futuro. E se ela vai para um desfile cívico para escutar uma música de quem apenas dá um exemplo de balançar a bunda e transar com todo mundo e libere as drogas, o que vai ser dessa criança? Desse juiz, desse promotor, desse político, desse professor, desse reitor de uma universidade? O que vai ser dele? Eu acho que a gente até vê muitos por aí, né? É a tradução disso. Mas se você tem uma ligação com a tua pátria, você vai tentar preservá-la. E entre vender a tua pátria, se corromper e preservar a tua pátria, você vai pensar, não, daqui para lá eu não vou. Um cidadão, alguém que se vê como povo, ou seja, o brasileiro que ama o Brasil, ele não vai aceitar destruir as gerações futuras. Mas infelizmente muitos não têm essa consciência, que não é proposital, é roubada mesmo, né? Foi roubado por outros, através tira esse ensino, brinca com símbolos nacionais, bota o show das poderosas no paradão, e há quem ache feio o hino na escola nos dias de hoje. Quem vai reclamar. Se fizer, há quem reclame, que enxerga isso como algo bobo. Mas essas pessoas aí, você pode ficar tranquilo, todas elas, não tem uma, elas fazem isso por problemas particulares, por problemas familiares, elas não têm o conceito de família, elas acham que é o que ele falou, confundem liberdade com libertinagem, democracia, eles confundem com libertinagem, não é isso. Exatamente, mas é por isso que eles querem deturpar o conceito de família também. Porque a família sustenta o indivíduo e a família, por ser o menor núcleo, é o que dá a base mais forte para ele, para que ele sustente como cidadão a pátria. Para que eu destrua uma pátria, nada melhor que ter famílias degradadas ali. A ideia de liberar droga é isso. Num local onde você tem a destruição através do vício, vai seguindo. E só para dar um andamento, vou devolver para o Maurício para o próximo tópico ou para falar mais alguma consideração. Bom, o nosso próximo tópico é a educação como instrumento de formação ou de instrumentalização. Não é novidade para ninguém que nos acompanha que nós temos visto na internet, muito raramente na mídia aberta, nas televisões abertas, mas temos visto
que nas escolas têm sido permitidas certas posturas, e algumas posturas de profissionais da educação têm acontecido, que têm, na minha opinião, desvirtuado do objetivo da educação. Como temos crianças presentes, eu prefiro não citar exemplos, mas eu acredito que vocês sabem exatamente do que a gente está falando. O processo de falta de respeito ao professor em sala de aula, o momento em que foi retirado do professor aquela posição de destaque. Sim, o professor tem uma posição de destaque em sala de aula. Do contrário, ele não seria necessário. Tira o professor, deixa só os alunos, eles aprendem sozinhos. Não. O professor é o condutor. É aquele que vai apresentar ao aluno os seus conteúdos. Os conteúdos são estabelecidos por lei. Nós temos aí a nossa lei de diretrizes e bases da educação brasileira de 96, que estabelece os parâmetros para a educação, mas, na prática, sem generalizações, não podemos generalizar, porque temos escolas públicas e particulares, muitas delas fantásticas, temos profissionais da educação também muito bem preparados, pessoas que trabalham realmente porque têm uma vocação, um chamado para aquilo. Porque, de fato, quem buscar a educação como uma forma de buscar rendimento, eu acho que bateu na porta errada, pelo menos por enquanto. Mas, como a parte mais importante do profissional de educação é esse chamado, nós temos sim muitos profissionais dedicados, muitos profissionais que estão se esforçando para fazer o seu melhor dentro da sua área de conhecimento. Entretanto, existem outros que, aproveitando da sua plateia cativa, aproveitando da sua liberdade de cátedra, porque a partir do momento que a porta da sala de aula se fecha, a autoridade é o professor, é ele que vai falar, então o aluno vai ouvir, tem se aproveitado para utilizar aquele tempo e aquele público para objetivos pessoais, objetivos ideológicos. Falo isso com experiência porque vejo, já vi isso acontecer. Repito, não é uma regra, não é algo que se veja a todo momento e em todas as escolas, mas isso acontece. Há ainda uma discussão se a educação e a escola elas são mantenedoras do sistema social que nós, e moral que nós temos, ou seja, nós vamos à escola para aprender a viver no mundo em que nascemos, ou se a escola é uma caixa de ressonância para os anseios da sociedade, buscando corrigir os caminhos para onde a educação vai. Até então, pelo menos até a época em que eu era menino ainda, a escola funcionava como um local de reprodução social. Nós íamos ali, como dizia aquela musiquinha da escolinha do professor Raimundo, lá na escola, lá se aprende a viver. Era uma grande verdade, era um programa humorístico, mas que trazia ali uma certa verdade. Desculpa te interromper, mas esse que você está falando, eu acho importantíssimo, mas as pessoas mais uma vez confundem. Por quê? Porque mandam o filho para a escola para aprender educação e cultura. A escola não é para participar da educação, a escola é a cultura. A educação quem dá é a família. Então, muitas das vezes, quando o menino vai para a escola lá que apronta, que faz coisas erradas, entendeu? Por quê? Porque a família não deu estrutura para aquele menino ou aquela menina respeitar o professor, respeitar a escola ou o próprio colega. E a educação é uma via de mão dupla. De um lado está aquele que se dispôs a ensinar e do outro lado está aquele que se propôs a aprender. Só que não basta ter a melhor estrutura, a melhor sala de aula, o professor mais bem preparado, se a peça mais importante dessa ferramenta não estiver presente, a família. Em muitos casos nós temos visto que as escolas têm sido tratadas como depósitos de criança. A participação dos pais para essa reconstrução cultural que nós estamos vendo é importante. Não pode haver esse
momento de abandono, de terceirização da criação, como o senhor citou, nós vamos para receber conhecimento, porque a educação realmente é algo que vem da nossa primeira célula, que é a família. Infelizmente, atualmente, do meu ponto de vista, muitas escolas, não todas, têm sido usadas como ferramentas de instrumentalização de massas de manobra, de produção de pessoas que vão seguir certas diretrizes ideológicas de esquerda e que vão atuar no sentido de promover a esquerda no nosso país. Muitas pessoas, como até foi tema de um dos nossos textos, têm o seu vocabulário sequestrado. É como se estivéssemos falando um português diferente. Quando a gente fala de democracia, eu tenho certeza que o Leandro sabe exatamente do que eu estou falando, vocês também. Mas quando se fala de democracia para outras pessoas, elas entendem de uma forma totalmente contrária. Como se fosse um libera geral, tem o direito a tudo. Isso é democracia. Segundo o concílio grego de Atenas, não é nada disso. É, antes de tudo, participação. Democracia sem participação ativa e sem o conhecimento do que está acontecendo na sua polis, na sua cidade, não é nada. Bom, fazer uma observação em relação ao que você colocou, que eu acho que é essencial. A diferença entre aquela escola que ela forma conforme a sociedade ou aquela que tenta criar digamos assim, um indivíduo em outro sentido. O que eu quero dizer com isso? Quando ela começa a puxar as rédeas para um determinado ponto. E quando foi colocado a situação de bons professores, e eu vejo que o bom professor, ele passa pelo mesmo dilema do bom policial. Você pode ser um bom professor, mas cada vez a influência do que vem de cima já vem corrompida. Porque daqui a pouco o professor de biologia vai ter que ensinar ideologia de gênero. E o cara vai receber aquilo como conteúdo. Ele sabe que aquilo não faz sentido. Mas vai vir pronto, no livro didático, dependendo até na diretriz, na lei de diretriz da educação. Ou seja, até porque esse material já é amplamente trabalhado, né? A questão da ideologia de gênero, entre outros. Eu coloquei o que é o mais gritante. E quando a gente vê uma universidade entregar um cargo de formantes, ou seja, o local que deveria ser excelência, e já peca ao escrever. Mas a gente não para por aí não. Tem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, um tribunal superior, ou seja, no topo da hierarquia da justiça eleitoral, ele soltou uma resolução onde ele fala comunicar o juízo ou a juíza. Ele colocou a figura do juízo e botou uma figura feminina. Neologia. Ou seja, se fosse juiz ou juíza, beleza. Embora isso já é desnecessário, porque quando se fala juiz é o cargo. Mas juízo, ele botou no feminismo. No feminino. No feminismo também, né? Não deixa de ser. Falei errado, mas acertei. Então, assim, é bem complicado, porque até o bom eu ia falar bom policial, mas é um bom professor também, ele tem que ir contra aquilo que foi de cima para baixo. Ou seja, as diretrizes, as propostas de educação, porque a academia, que eu digo aí, as universidades, elas já estão produzindo uma base, né, uma estrutura corrompida. Então, de certa forma, tem que se libertar daquilo. Eu já tenho que fazer um trabalho contra as minhas próprias diretrizes. Até porque o professor vai identificar que aquilo é uma fábula, que aquilo ali é uma distorção. E ele se aproveitando desse depósito de crianças, que de fato é, do pai que vai deixar a criança na escola e ele quer mais é que aquele tempo passe. Ele se aproveita e fala, não, agora eu tenho o meu, digamos assim, o meu recruta, onde eu vou treiná-lo de acordo com a minha linha. Mas a preocupação não é ensinar. Com a ideologia dele. Não é ensinar o conteúdo, é ensinar a ideologia. É mais importante ensinar a ideologia de gênero, talvez, que um tipo sanguíneo, dentro de uma aula de biologia. Então,
Não, eu estou dando exemplo aqui, não estou dizendo que o professor vai fazer isso, até porque eu tenho certeza que a maioria não vai pensar dessa forma. Mas eu digo assim, já que eu tenho esse público, e ele é cativo, e ele não tem uma outra visão lá fora, eu sei que eu posso programá-lo com uma certa facilidade. Se eu sou um bom professor, eu vou colocar o quê? Conteúdo naquela mentezinha. Né? Eu vou criar nesse sentido. E ainda assim eu tenho que ligar um filtro, porque o conteúdo está vindo por livros pedagógicos já vem corrompido. Ele vai ter que ter esse cuidado. Agora, quando eu sou um mau professor, ou seja, eu sou um professor ideológico, eu já tenho toda uma base. A coisa já vem construída, eu já vou pegar e vou reproduzir aquilo nessa criança. Que não vai ter uma contraposição, que vai ter que aceitar aquilo ali. E, para piorar, ela está ali prisioneira, como se fossem, mal comparando, filhos do Estado. É uma coisa bem soviética, né, a ideia. Mas é como se fosse um filho do Estado. É como se eu criasse dentro de uma... Ou seja, a pessoa está sendo institucionalizada. E ela não está indo para a escola para ser educada. Ela está educada no sentido, né? Mas ela está indo para ser institucionalizada. Isso é perigoso, porque pessoas institucionalizadas, elas vão perder a identificação. O que é democracia? Democracia é aquilo que o Estado me diz. O que é liberdade? É aquilo que o Estado me dá. É aquilo que o partidão fala. E ele começa a ver como sagrado uma visão política de um determinado grupo. Eu acho que isso é muito perigoso. Que a pessoa se torna um instrumento institucionalizado. Como se fosse programado. E fica mais fácil quando todas essas barreiras são tiradas. Até a questão do homeschooling, que está tão difícil de aprovar o homeschooling, que é o processo em que as famílias que têm condição de oferecer o ensino aos seus filhos e filhas dentro de casa. A retórica que tem sido propagada por aí contra o homeschooling é de que isso é uma maneira de acabar com a escola, de acabar com a educação. Ninguém está dizendo que a partir do homeschooling as escolas serão fechadas. Pelo contrário, as pessoas que puderem, que tiverem essa condição, educarão seus filhos dentro de casa e depois essas crianças serão avaliadas segundo instrumentos oficiais do Estado. Mas não significa que a instituição escolar e os profissionais de educação vão deixar de existir por conta disso. A quem interessa que as famílias não possam formar a mente dos seus próprios filhos? A quem interessa ir contra um processo de liberdade da educação? É uma pergunta que nós, cidadãos, devemos nos fazer o tempo todo. Passando agora para o próximo tópico. É obrigação aí do pai e da mãe dar esse conhecimento para os filhos. Depois que eles crescerem, aí é outra coisa, é o conhecimento que eles tiveram depois de adultos, que mudou a cabeça, é que nem religião. Uma coisa, né? Você cria teu filho na igreja católica. Depois ele quer ser evangélico, ou ele quer ser religião qualquer, porque ele quis tomar esse rumo. Mas o teu conhecimento faz com que você ensine o caminho certo para o filho, correto? Sim, o objetivo, pelo menos se espera, que todo pai e mãe deveria tentar passar para os seus filhos. Eu exemplo de religião, mas cada um tem o direito de ter a sua. Mas a gente está diante de uma situação perigosa. A gente está diante de uma situação perigosa. Por quê? Essas crianças que ele cita, que hoje estão na escola como depósito, e aí eu quis chamar aqui de institucionalizadas, mas que estão lá no depósito, elas hoje já estão tendo filho. Justamente. Ou seja, elas já não têm o que passar, porque elas foram sequestradas quando eram crianças. Ou seja, já tem aí uma geração que não tem realmente essa base para, digamos, ou somar com a escola ou se contrapor quando a escola faz algo nocivo. Então ela poderia somar quando a escola está fazendo o papel dela, e a ideia é essa, mas se contrapor quando a escola desvirtua. Só que essa criança já está vindo institucionalizada. O pai, no caso, né? O
pai dessa criança já está institucionalizado. Então ele entende que eu fui para o depósito, tá bom, então que vem a próxima geração e vá para o depósito, que é assim que funciona, cria um ciclo, né? Vai criando um ciclo, porque a geração atual, digo atual assim, mais nova até do que a gente, já vem com uma formação de Paulo Freire, já vem com tudo isso. Então eles já estão assimilando essa linguagem neutra, eles já estão assimilando esse tipo de coisa. Obviamente, para eles não vai incomodar essa nova formação que tende a avançar. O pior é isso, tende a avançar. Deixa eu só acrescentar um ponto para não causar uma distorção que eu falei agora há pouco, que pode dar a impressão de que eu estou dizendo que dentro do nosso sistema de ensino, público ou privado, que existe um pensamento, um método colocado em prática para desvirtuar nossa juventude. Não foi isso que eu disse. Eu disse que existem excelentes profissionais, assim como há aqueles que são ideológicos. O que eu percebo é que não existe um movimento exatamente articulado e consciente de profissionais nesse sentido de instrumentalizar e de trazer essa plateia cativa para o seu sistema ideológico. Isso é antes uma questão de visão de mundo, que até para a gente finalizar esse tópico é importante explicar essa questão da visão de mundo. Um professor cristão, por exemplo, ele não deixa de ser cristão quando ele entra em sala de aula. Ele precisa se esforçar para que o seu ponto de vista religioso, moral, ético, não interfira no seu trabalho enquanto professor. Mas, por outro lado, o professor que é marxista, por exemplo, ele também não deixa de ser marxista. Mas eu não posso garantir que todos os professores marxistas não façam o seu trabalho permeado com as suas próprias ideias. Isso eu não posso garantir. E eu acredito que isso acontece. Infelizmente, a maneira que a gente poderia ter de limitar esse problema, projeto Escola Sem Partido, a resistência que deu. Desvirtuaram completamente a ideia do projeto e dentro das escolas isso passou a ser uma coisa, assim, um assunto tabu. Vocês devem se lembrar daquele momento em que acho que foi o ministro da Educação ou o presidente, eu não lembro, sugeriu que os alunos filmassem os seus professores. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em sala de aula: gente, quem quiser pode filmar. Me sinto muito honrado que vocês estão dedicando seu tempo para filmar a minha aula, porque eu não estou falando nada do que eu vá me envergonhar depois ou que eu tenha que me explicar depois. Mas o marxista não está se lixando para isso, não. Eles querem que faça isso realmente para que eles promovam o que eles querem. Sim, mas se o aluno filma um professor de viés marxista fazendo sua doutrinação ideológica em sala de aula, ele claramente vai ter que parar. Ele não vai dar continuidade àquilo que ele está fazendo. Então é por isso que esse projeto ele foi tão combatido. Mas para quem faz o seu trabalho, e são muitos que fazem o seu trabalho sem viés ideológico, se esforçando para fazer. Eu fiquei horrorizado na Rural quando vi um professor fazer isso. Quando eu entrei num alojamento, conhece a Rural, né? Sim. Conhece aquele alojamento da Rural? Um bando de drogados lá dentro. Um bando de drogados. Quer dizer, não são todos, mas aqueles que querem se drogar ficam com vontade ali. E a reitoria sabe não é possível que não saiba. Só a reitora da universidade. Eu estou ali fazendo o meu trabalho, estou vendo, ele não precisa que ele não esteja. Então eu ficava horrorizado vendo aquilo ali. E quando eu vi um professor ainda incentivar, eu falei, meu Deus do céu, tudo está acabado. E aí o nosso próximo tópico, onde isso tudo começou? O ovo da serpente. A gente pode dizer que foi o Lula que começou isso? Não. A Dilma? Muito menos. Foi apenas um incentivador. Os governos militares, seria absurdo dizer uma coisa dessa. A gente precisa recuar bem mais. Lembra que a gente falou que isso foi um processo longo que vem sendo construído ao longo de décadas, 90, no caso 92 anos?
Tudo isso vai começar em 1930, segundo a nossa análise, em 1930, com a revolução que levou Getúlio Vargas à presidência da República. Até antes de Bolsonaro, Getúlio Vargas, o presidente mais celebrado, o mais amado do país, o pai dos pobres, a mãe dos ricos. A partir da presidência de Getúlio Vargas, com a criação do Ministério da Educação e da Cultura, da colocação de Anísio Teixeira em posição de bastante destaque dentro do cenário da educação brasileira, a partir do manifesto dos pioneiros da educação nova, que tinha entre os seus princípios, olha só o absurdo, tirar do professor a sua posição de superioridade e entregar ao aluno a sua própria consciência moral. Que consciência moral um jovem, um adolescente, uma criança vai ter? Como assim? Isso já é a matriz para o que lá na frente nós vamos encontrar em Paulo Freire, que nós vamos estar colhendo agora, nessa década, com professores apanhando em sala de aula, com desrespeito às normas internas das escolas, com a falta de critérios, de senso de responsabilidade. Ai de mim que chegasse atrasado, Leandro. O senhor Evaristo da portaria não me deixava entrar, não. E eu só voltava para casa com a minha caderneta estava com atraso e com um bilhetinho para minha mãe. Para minha mãe. Mas, se nós fizermos isso hoje, você está oprimindo o aluno? Como assim? E se ele tiver uma identidade sexual diferenciada, pode caber aí uma acusação de homofobia, de racismo, quando na verdade é apenas o uso da disciplina natural em todas as escolas. Disciplina. Nada mais do que isso. Então esse processo ele vem de muito longe. Ele vem sendo montado. E durante o período do regime militar, onde nós poderíamos pensar, não, regime militar não. Ali naquele momento, educação moral e cívica, né, aquela coisa bonita. Realmente, dentro de sala de aula, eu acredito, não sei, mas eu acredito que os profissionais de educação tinham um certo cuidado maior na hora de se dirigir ao aluno. Eu poderia falar qualquer coisa. Mas o foco dos nossos governantes militares durante aqueles 21 anos ficou voltado para a questão da política e das guerrilhas. O Araguaia é um exemplo. Por outro lado, o campo cultural esteve entregue. Até uma piada que foi feita dizendo assim: o senhor não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Acho que foi Chico Buarque que disse isso para um dos presidentes da época. É fato, enquanto dentro de sala de aula os professores estavam muitas vezes sendo censurados, sim, até de fazer a parte que lhes cabia, porque nós não podemos esconder o marxismo no aluno. Temos que explicar o marxismo, sim. Assim como a teoria da evolução, assim como o criacionismo, temos que explicar os dois lados. Nesse momento, esse tipo de apresentação para o aluno era bastante combatida. Enquanto isso acontecia em sala de aula, Chico Buarque estava cantando nas rádios, Caetano Veloso estava cantando. E o que eles estavam cantando? Músicas de protesto, que dia após dia ia entrando na mente, gravando, até que nós chegamos em 1985. E qual era a ideia que eu, um menino de 12 anos de idade, tinha em 85 sobre governos militares? Que era algo ruim, que os militares eram horrorosos, eram a imagem do mal. Foi assim que nós saímos depois dos 21 anos de regime militar. Regime que teve sim os seus erros, assim como teve diversos acertos. Um erro de análise muito importante em história é analisar o momento passado do ponto de vista do presente. É analisar a sociedade da década de 60 com os olhos dos anos 2000 e achar que isso vai dar certo. Isso não vai funcionar. Nós vamos encontrar erros absurdos de entendimento. Vivíamos uma guerra. Sim, vivíamos uma guerra. E
Na condição de militares no poder, talvez eles tenham dado muita atenção aos aspectos políticos e estratégicos do campo militar, mas esqueceram a cultura. O professor Olavo de Carvalho cansou de falar isso. A cultura brasileira ficou entregue à esquerda e eles tiveram 21 anos para construir a mentalidade de jovens, adolescentes e de adultos da época. E aí, depois desse cenário montado, a gente colhe os frutos hoje. Atacar a política de Paulo Freire é importante. Por quê? Porque ela desfaz, ela desconstrói o objetivo fundamental da educação, de formação de cidadãos de verdade, para dar um aspecto ideológico à escola. Mas limitar somente a isso também é um erro. Então a prática parlamentar, a atividade parlamentar, tem diversas frentes de trabalho, diversos desafios diferenciados que precisam ser enfrentados. E nós precisamos de parlamentares que atuem na área da educação com bastante firmeza, com propostas, com leis que coloquem ordem na casa, assim como outros que deem mais liberdade ao cidadão que queira empreender e produzir, para desvincular essa mentalidade de que fora da carteira de trabalho não há salvação. Nós precisamos sempre de um tutor, né? Precisamos de uma previdência oficial, porque sem ela o que será de nós? Lembrando, e eu espero dessa vez não esquecer, o presidente John Kennedy, que disse: não pergunte ao seu país o que ele pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. É essa pergunta que nós brasileiros precisamos fazer a partir de agora. O que nós podemos fazer pelo Brasil e parar de ficar esperando sempre um salvador da pátria, alguém que vai nos tirar do lugar onde estamos. Só para... Eu vou voltar um pouquinho, porque foi falado um tema aí que eu acho importante colocar, pelo menos a minha perspectiva sobre ele, que é sobre a questão de se há aí toda uma, digamos assim, né, os professores marxistas, se eles trabalham conduzidos, ou seja, em conluio para corromper as crianças. Eu acredito que não. Acredito que quando a gente está, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, não. Isso é um efeito de ressonância, porque eles são formados acreditando naquilo e eles entendem que aquilo é realmente algo que acaba afetando ele no cotidiano. Ele vive aquilo, então ele traz aquilo para a sala de aula. Já eu entendo de outra forma aquele grupo seleto que está no topo da academia, que eu até chamei carinhosamente de Torre do Marfim, né? Que o termo é isso, mas está mais ligado à questão de negócios, mas nesse caso é como se fosse a torre de marfim da educação. Ou seja, existe ali um centro nervoso, e esse sim, ele tem essa intenção, só que ele não tem um comando sobre esses professores. O problema é que ele vai se reproduzindo culturalmente, através de filme, de música, de novela, de jornal, que eles também tomaram jornais na época dos militares. Então, através desse campo central, ele reproduz. Então, na verdade, aquela pessoa que está aqui, eu sou marxista, e acaba afetando, ele se sente mais confortável em fazê-lo, ou muitas vezes ele também não quer ser filmado, porque ele sabe que ele está, de certa forma, transgredindo um dever funcional ao fazer aquilo ali, mas ele sente um impulso em fazê-lo, porque ele entende que marxista tem que envolver as pessoas, tem que cativar as pessoas. Então, como professor marxista, eu tenho que ser um militante que faz dos meus alunos revolucionários. Mas por que ele pensa, o subconsciente está contaminado? Porque o herói do filme revolucionário, claro, a inspiração dele vem daí. Então, eu entendo que existe um núcleo central, que é a produção essencial ali acadêmica, mais depurado, que não chega ao marxista comum, mas que está ali sim com essa intenção. Só que por ressonância ele afeta a galera como um todo. É como se fosse, você está até vendo uma novela, mas você não entende que ali existe às vezes a mensagem que o cara está colocando lá num livro mais complexo, onde ele trata realmente com
detalhe a tomada de poder, mas eu vou fazer isso de uma forma com ressonância. Nessa questão aí, quando a gente volta para Getúlio, ele tinha uma inclinação, né, totalitária, então para ele era importante justamente institucionalizar pessoas, porque para ele isso era necessário, já que eu acredito no totalitarismo e nessa possibilidade de controlar a máquina. O Getúlio também é o pai dos partidos, né? No sentido, não que ele criou partidos, já existiam partidos lá desde a monarquia, mas é ele que obriga as pessoas a terem partido para disputar uma eleição, porque antes dele a pessoa teria a possibilidade de sair com uma candidatura avulsa. Hoje isso é impossível. Não importa se o cara arrasta uma multidão, ele é obrigado a ir lá se filiar ao partido para poder disputar uma eleição. E isso é um resultado do Getúlio. Foi ele que fez isso de forma a estabelecer que determinados grupos são quem realmente governam o Brasil. Porque se você não entra em um partido, se você não passa numa eleição no partido, você nem vai para a eleição. Então a nossa eleição de outubro já é uma segunda eleição, porque quem tiver com o nome ali na urna já foi pré-aprovado em uma discussão interna no corpus do partido, no qual o cidadão comum participa. E o Getúlio criou essa máquina. Então a gente vai escolher entre aqueles que já foram selecionados, já passaram a primeira peneira. E é a mesma coisa essa questão da educação, ou seja, ele começa a institucionalizar pessoas, e isso, por mais que o regime militar até se combate, mas havia uma guerrilha. Eu entendo que Maurício trouxe muito bem essa colocação, não dá para pensar com a cabeça de hoje. Então, na época, onde estava o problema? Na guerrilha. A guerrilha é violenta, né? A guerrilha causa um estrago visível. Então eu vou focar na guerrilha. Num segundo momento eu tenho que olhar para a economia, porque não adianta, em um país sem economia sobreviver por muito tempo, vai ter um caos, o governo cai. Então eu tenho que olhar para a guerrilha e a economia. E por mais que eu olhasse para a educação, aí eu tinha o quê? Nas gravadoras. Eu tinha o quê nos festivais? Eu tinha o quê nos cinemas? Eu tinha o quê nos jornais? O próprio Olavo fala isso. O Partido Comunista influencia muito na criação do sindicato de jornalistas. Então, assim, eu tinha o quê nas redações de jornais? Os jornais, eles foram, no primeiro momento, o regime militar era a salvação contra o comunismo, e já no final do comunismo eles já mudavam a redação para dizer que aquilo ali era uma tirania direta já, ou seja, eles já vieram trabalhando nesse sentido. E aí veio para uma direta que, como eu falei, já não é bem direta, já é uma segunda eleição. Ou seja, não era tão direta assim, foi uma figura de linguagem, né? A gente volta direto, mas já uma pré-seleção. E essa engrenagem para seus 90 anos, né? 92 anos para se libertar, vai ser algo gigantesco. E talvez até para fazer aquele exercício, né? Getúlio também chegou ali do nada, então a gente já tem um trabalho anterior a esses 92 anos para que eles comecem de fato a ser praticados. Então, assim, eu acredito que na década de 20 já havia um grande trabalho nesse sentido, para que essas pessoas chegassem ao poder. Não, por acaso, coincide com as revoluções na Europa e a própria Revolução Comunista, a Revolução Bolchevique, que acontece aí no início do século passado. 17, né? Ou seja, vai tendo toda esse efeito colateral que vai chegar aqui mais tarde, vai chegar em outros países. A Argentina acho que é bem depois, né, com o Perón, mas esse efeito faz com que a gente caia em algumas armadilhas que são invisíveis e que muitas vezes não são sentidas. Por isso que eu falo, é aquele cara que ele é afeto por algo que ele nem sabe de onde vem. Ele repete mantras, mas ele não sabe nem quem escreveu aquilo. Ele simplesmente está reproduzindo. E aí, para libertar isso, nós temos que resgatar a questão cultural, mas com a ideia de muito longo prazo. E esse que é o meu maior temor. Por quê? As pessoas aspiram mudanças abruptas. As pessoas acham, botei o presidente, mudou o país, está tudo resolvido. E isso é muito perigoso, porque isso leva ao quê? A uma nova revolução. E a revolução acaba tendo, pelas suas mudanças abruptas, naturalmente cai em outras armadilhas.
E aí a gente chega no processo de desconstrução da autoimagem do brasileiro. O brasileiro, o cidadão brasileiro, que não tem, exatamente pela questão étnica, o brasileiro não tem uma cara, né? É o passaporte mais complicado para os policiais de aeroporto que tem. Que qualquer pessoa no planeta pode ser um brasileiro. Então já começa por aí. Essa questão étnica, né? Multiculturalidade também. Mas nós não nos identificamos ainda, e pelo menos até ontem eu percebi isso muito claramente, essa questão da identificação com um senso de nacionalidade. Qual é a sua nacionalidade? Sou brasileiro. Mas na prática, como é que a gente vive essa questão da nacionalidade? Fazendo uma comparação inevitável, que nós vemos nos filmes aí de Hollywood, as residências padrão dos Estados Unidos, né, que não tem muros, são abertas e tal, muitas delas têm uma bandeira na sua fachada. O cidadão americano comum, em qualquer evento grande, ele está sempre ostentando a bandeira do seu país, seja na forma de uma bandana, seja na forma da bandeira no ombro, ou no peito, ou nas costas. Em algum lugar o cara está com a bandeira americana. Na sala de casa, a gente também já viu isso na televisão, né? Bandeiras americanas dentro dos lares americanos. Então, o cidadão americano, ele é induzido todo o tempo a valorizar os seus símbolos, a se identificar com a nação. E a maior prova desse senso de identificação que eles têm é que nos Estados Unidos o serviço militar não é obrigatório, mas havia filas de alistamento após o 11 de setembro. Sabia-se que muita gente morreria naquela guerra, mas ninguém duvidou por um minuto de colocar a sua vida em risco em nome da liberdade do seu próprio país. Aqui o serviço militar é obrigatório e os nossos jovens fazem o que podem, se esforçam muito para não servir. A ideia é essa. Até porque o que espera talvez não seja algo que lhe chame muita atenção no momento. Não há nenhuma campanha, tirando aquelas institucionais, jovem, você que completou 18 anos, compareça à junta militar mais próxima de sua residência. Fora isso, não há uma maneira verdadeiramente consistente de cativar o jovem a se aproximar das Forças Armadas. Quais escolas que o Bolsonaro trouxe agora já é um bom começo. Trazer essa imagem, mudar a imagem que o militar tem no imaginário popular. Porque o que se pensa do militar, seja ele um policial, seja ele um militar das Forças Armadas? Geralmente a imagem não é boa. O serviço que nosso exército presta, a nossa marinha, a nossa aeronáutica, são fundamentais não só na proteção de fronteiras. Eles chegam em lugares onde o Estado não tem condição de chegar, só as Forças Armadas é que chegam. É esse tipo de propaganda, vamos dizer assim, de demonstração da necessidade, da utilidade, da importância das nossas Forças Armadas, que vai ajudar, segundo eu creio, na reconstrução dessa identidade. Ajuda, é o único ponto, mas ajuda. Precisamos refazer todo esse trabalho de desmanche. Mais uma vez, não começou nesse período recente com os governos de esquerda. A gente tem o nosso Nelson Rodrigues, que criou uma expressão que era a síndrome do vira-lata, o complexo de vira-latas, onde o brasileiro percebia que nada no Brasil dava muito certo. Nada dava certo. A gente não era campeão da Copa do Mundo, a gente perdeu para os uruguaios no pleno Maracanã. O Brasil não ia para frente, um Brasil de pouco progresso. Mais à frente, o Stanislau Ponte Preta, jornalista, ele criou um termo engraçado que é o FEBEAPA. Não sei se vocês que nos acompanham já ouviram falar, que é o Festival de Besteiras que assola o país. Olha, nós estamos falando lá de 40 anos atrás, e já existia um certo festival de besteiras. O TikTok é recente, mas as besteiras já vêm de longa data. É um processo lento, muito lento, mas que tem sido conduzido, infelizmente, com maestria pelos interessados. Nesse caso, acho que a gente pode falar sobre principalmente o
como seria resgatar, né, esse sentimento. Você colocou aí a questão das Forças Armadas. A gente fala de desfile marcial. Como eu falei, eu acho que as escolas deveriam participar no sentido de desfile de 7 de setembro, esse compromisso. Eu acho que também temos que resgatar a nossa, por exemplo, literatura, porque não só no sentido de produção também, eu vou chegar lá, mas por quê? Você vai assistir qualquer filme, qualquer coisa lá fora, que a gente faz essa comparação, e o americano, ele lê Shakespeare, é em inglês e tal, mas ele lê Shakespeare, porque ele tem que ter esse conhecimento, é a literatura dele. E aqui a gente não faz isso, a gente não pega, eu não acho que talvez uma criança vá conseguir ler com facilidade o Machado de Assis, mas que comece a leitura. Então, ter acesso à leitura, ter acesso a isso, eles agora já demonizam aí o Monteiro Lobato, estamos trabalhando nesse sentido agora, e ter acesso a essa leitura, ter acesso a essa cultura, fazer esse tipo de coisa é muito importante. Por quê? Porque assim outros produzirão. Com uma leitura de Shakespeare, com uma leitura de Tolkien, com uma leitura de Machado de Assis, as próximas gerações vão se aventurar a escrever. Com um bom trabalho cultural, as próximas gerações vão acreditar na cultura. Não vão se limitar achando que o sucesso vem mostrando a bunda, que o sucesso vem falando palavrões, sendo agressivo. Não. Eles vão ver que existe uma possibilidade de produzir essa cultura. Eu acho que isso é muito importante. Resgatar esse sentimento, inclusive da nossa história, literatura de Portugal, de outros países, mas também para que comece a surgir literatura, não, né? Porque a gente tem literatura brasileira rica, mas para resgatar essa literatura e para que a gente possa produzir uma literatura futura, ou seja, hoje e amanhã continuar trabalhando nesse sentido, para que amanhã tenhamos peças de teatro com boa redação, não isso que é feito nos porões da Globo, ou seja, trabalhar nesse sentido. A própria televisão está se reinventando aí, reeditando novela. Por quê? Porque já não consegue mais escrever nada, já não consegue produzir. A qualidade baixou tanto que estagnou. Os filmes agora, os filmes de sucesso são o quê? São super-heróis reaproveitados, são filmes de remake, violência, mas não tem mais nada a apresentar. Houve uma época que apareciam conteúdos novos. Agora não, vamos reaproveitar, vamos comprar aqui o Star Wars, lançar a nossa versão com a nossa cara, mas vamos aproveitar um sucesso já estabelecido. Porque eu não vou criar nada de novo, até porque eu sou muito limitado, né? Eu não tenho essa profundidade. E eu acho que passa por resgatar isso, passa por valorizar, por entender que a gente tem que deixar de lado essa síndrome do vira-lata, até porque o Brasil hoje, ele se torna cada vez um dos principais países. Aquela expressão anão diplomático está cada vez mais distante do que a gente é, e a gente tem mostrado isso, muito pelo contrário. Hoje eu assisti aí já pelo menos a 4 embaixadas fazendo homenagens explícitas ao bicentenário, e uma coisa assim que eles fizeram a questão de rede nacional, de marcar, salvo engano, a Agência Espacial Russa fez até uma homenagem lá numa estação, enfim. Então, o Brasil já não é mais tão diplomático. A parada de apoio ao 7 de setembro em Londres, teve um apoio em Londres, ou seja, nós estamos deixando de ser no Catar, deixando o hotel lá é todo iluminado, eles colocaram tudo verde, né? E com a bandeira do Brasil estampada, o hotel mais conhecido do mundo. E eles fizeram, ou seja, nós hoje não estamos mais nessa condição. A opinião do Brasil agora conta. Não é mais só aquele carinha que fala ali, todo mundo ignora. Hoje conta. E isso está resgatando esse sentimento. Porque também não tem como ter uma pátria grande com um povo pequeno. Isso não tem como. A gente vai ter que sair dessa síndrome do vira-lata, ou a gente vai ficar nesse momento e depois de 2027 colocar qualquer coisa lá. Isso não vai adiantar. O resgate tem que ser para frente. Eu entendo que, na minha visão, sinceramente, que outros tantos 7 de setembro nessa magnitude se repitam.
O quanto for necessário, aliás, até eu digo melhor, quanto for necessário não, que seja uma prática eterna, porque o 4 de julho é comemorado ao extremo. Eles compram, só que lá a cultura é fogos, né? Compram fogos pra caramba. O 4 de julho é amplamente comemorado. Então que isso, no 7 de setembro, seja algo normal. Que todas as crianças possam ficar lá deslumbradas com as bandeiras da fumaça. Eu acho que isso é muito importante no momento atual e para manter, porque é a eterna vigilância. Não só da liberdade, mas desse sentimento de povo, de pátria. Até porque uma coisa está ligada à outra. Se a gente perde uma, a gente acaba perdendo outra. Os Estados Unidos tem 4 grandes feriados que são muito importantes e respeitados, que não em ordem de importância, mas o 4 de julho, o dia da independência, temos o dia de ação de graças, temos o Natal e temos o Ano Novo. Sendo que o dia de ação de graças para o povo americano, ele tem um aspecto mais importante talvez do que o Natal, porque é o momento da reunião das famílias, é o momento que as famílias que vivem em estados diferentes viajam para se reunir, coisa que no Natal isso nem sempre acontece. Então, se fosse colocado uma certa hierarquia, talvez o dia de ação de graças fosse um dia um pouco mais importante. Você usou uma expressão agora, há pouco cheguei a estremecer, pátria grande. Você falou pátria grande, mas foi um ato falho. A pátria grande é uma ideia bem de esquerda mesmo, de criar uma América Latina unificada, não em termos nacionais, mas como se fosse uma cultura única. Aquela questão do patriotismo, os Estados Unidos, a gente vê, inclusive, os próprios filmes, os super-heróis dos Estados Unidos, eles são nas cores da bandeira americana, que eles levam o patriotismo a rigor, até nos filmes. Por isso é que eles botam os super-heróis na cor americana. Até a Mulher Maravilha, que ele tem um aspecto... Homem-Aranha, Capitão América, Super-Homem. Mas quando eu falo pátria grande, eu me limito a uma. Eu não falo a questão de aglomerado de pátrias, porque a esquerda, até isso eles distorcem. Eles não estão falando de pátria, eles estão falando de confederação, que é o que eles fazem na União Soviética. É uma pátria no sentido de uma engolindo o outro, porque eles são internacionais. Lembrando o lema da Revolução Constitucionalista de 32, que era um São Paulo grande num Brasil unido. Então a pátria que você falou é no sentido nacional. Entendi, vou fazer uma brincadeira com você. Não, claro. Bom, o próximo tópico da gente aqui é o corporativismo. Eu coloquei em princípio o corporativismo na educação, mas não é uma coisa limitada à educação. O corporativismo no serviço público. Né? O que nós queremos dizer com isso? Nós temos um Estado muito grande, inchado. O Estado brasileiro é imenso. O Estado brasileiro ele quer cuidar de tudo. Né? Eu diria que muitas vezes funciona como o pato. Né? A gente percebe que o pato ele anda mal, ele anda muito gingado, ele nada mal e muitas vezes ele voa mal. Então o Estado brasileiro nesse sentido ele parece um pato. Ele quer abraçar o mundo com as pernas. E nem sempre a coisa funciona. Eu diria que raramente as coisas funcionam. Meus alunos insistem em dizer até hoje que a educação pública é gratuita. E eu digo para eles, não é. Ela é paga e é muito cara. É muito caro manter toda essa estrutura pública se nós considerarmos o resultado que é oferecido ao final. Se tivéssemos uma empresa chamada Educação Pública no Brasil, essa empresa já teria falido, porque o seu produto não seria comprado por ninguém. Infelizmente. Eu falo isso, mas realmente com dor no coração eu tenho que dizer isso. O serviço que nós prestamos no final acaba não sendo aquele que nós desejaríamos oferecer. Assim como a saúde. Nós devemos defender o SUS público gratuito entre muitas aspas, para todos. Porém, não podemos dizer que é um serviço que realmente prime pela excelência. E assim, nós vamos nos estendendo a todos os ramos onde o Estado brasileiro tem interferido, na verdade. E ali, o Brasil se torna um país imenso e onde há
todas essas instituições formadas, é necessário todo um corpo de funcionários públicos para mantê-lo funcionando. Não havendo uma fiscalização eficiente, talvez nós tenhamos um excesso de pessoas para produzir o mesmo resultado. É o que nós vemos em algumas empresas que são privatizadas. E aí os sindicatos, não, porque aconteceram demissões. Na verdade, o que aconteceu foi uma reestruturação. Por quê? Se eu tenho um trabalho que pode ser feito por 2 pessoas, por que eu teria 5? Isso vira um cabide de emprego. Uma frase que eu escutei na década de 90. Petróleo mal administrado dá lucro. E quem me disse isso foi um sindicalista. Petróleo mal administrado dá lucro. Imagina bem administrado. Acontece que esse sindicalista estava se referindo a uma empresa privada do setor de petróleo, que não existe mais, que era a Companhia Atlantic de Petróleo. Nós temos hoje a Petrobras dando resultados expressivos, lucro em cima de lucro. Muito diferente do que nós vínhamos observando nos anos recentes. Qual foi a mágica? A mágica foi explicada por Jair Messias Bolsonaro. Basta não roubar. É só isso. Administrar bem e não roubar. E quando a gente vê o tamanho do Estado como o nosso, e que é necessário uma carga de impostos distorsiva para manter tudo isso funcionando, necessariamente a gente precisa pensar, será que é necessário mesmo? Será que nós não temos uma outra maneira de fazer isso? Será que essa é a única maneira que existe de manter esse sistema? E aí a gente chega no corpo dos funcionários públicos. Mais uma vez, não são todos, mas muitos, principalmente os vinculados ao setor sindical, criam uma estrutura de corporativismo para defender privilégios. Negativismo. Privilégios. Porque o que nós encontramos como, entre aspas, direitos dos trabalhadores do serviço público, e falo isso como funcionário público, na verdade são privilégios. Isso não é encontrado no setor privado. Não é que nós estejamos querendo nivelar por baixo. Não, vamos nivelar por baixo, botar o público igual ao privado. Não. É observar o objetivo final da existência daquele sistema, daquela estrutura. Se a estrutura foi criada para manter a educação, que o objetivo final seja uma educação de qualidade, a saúde, uma saúde de qualidade. Mas toda vez que nós criamos uma instituição para cuidar de um interesse público e coletivo, naturalmente nós criamos também uma estrutura que vai trabalhar para manter a própria estrutura. Então o funcionalismo público, de certa forma, existe e trabalha, não mais direcionando a sua atenção ao seu objetivo final, mas a manutenção de toda aquela estrutura que o sustenta em última instância. Não estou dizendo que o funcionalismo público é um cabide de empregos, que são pessoas, isso e aquilo. Não. O objetivo é sempre como nós podemos melhorar. Olha que o conservador, as pessoas dizem que um conservador ele não quer mudar nada, ele quer deixar tudo como está. Não, o conservador ele quer consertar algumas coisas que não estão indo bem. O que está funcionando, fique. Agora, o que não está funcionando direito, que seja modificado, que seja consertado. A ideia do conservadorismo não é a manutenção eterna das coisas como são, o status quo. É a manutenção da essência, daquilo que nos levou, que nos trouxe até aqui. E o reparo daquilo que precisa ser consertado. Então, eu enxergo dentro do nosso funcionalismo público esse espírito de corpo ou corporativismo que muitas vezes atrapalha, claro, alavancado pelo movimento sindical. Eu costumo falar que é a mudança da palavra, né, de servidor público para servido do público. E criou-se a cultura no Brasil que quando você passa no concurso, lembra, aí a gente voltar lá para o início, quando você fala assim, chegamos a um pódio. Quando o cara toma posse, quando ele passa o estágio probatório, ele chegou a um pódio. Então ele não precisa manter
a regar a planta, ele só chegou no pódio. Ele conquistou o direito ali de ser sustentado. E isso, o pior, acaba acontecendo justamente com as autoridades. Porque é justamente aquele que está lá no topo que ele fica mais acomodado de dizer, não, eu passei na peneira da peneira da peneira. E ele se acomoda, porque isso é cultural. Inclusive, na decisão sobre cotas, o Barroso se manifesta nesse sentido. Ele se manifesta no sentido de que, salvo engano, foi o Barroso, que a cota ela é para trazer essa igualdade, porque o cara vai poder ocupar cargos relevantes. E o concurso, no caso, ele teve o sistema dele deturpado, porque o objetivo ali não é te dar um emprego, mas é dar o melhor para aqueles que vão tomar o serviço. Eu costumo brincar fazendo uma comparação ao carro, né? Você vai pegar o teu dinheiro e vai falar para mim, compra um carro. Eu vou falar, pô, beleza, eu consigo comprar uma BMW, eu consigo comprar um Toyota, mas eu também consigo comprar um Renault Popular, com aquele mesmo valor. Eu vou comprar um Renault Popular. E eu vou te dizer o seguinte, pô, é porque por uma dívida histórica, a França foi invadida na guerra. O Japão e a Alemanha fazem parte do eixo. Então, por uma questão histórica, eu vou privilegiar a França. Mas eu vou pegar o carro que é o pior. Parece cruel isso, mas o concurso ele não é para o candidato. Senão a gente admitia todo mundo, estava bom. Ele não é para o candidato, ele é para quem vai tomar o serviço. É porque, em tese, eu vou pegar o melhor para prestar o serviço pelo aquele valor. Igual é feito com uma licitação, ou deveria ser feito, né? Então, quando o cara entra no concurso, e ele ali, a gente vai ter os bons e os maus, né? O servidor público e o servido. Que normalmente esse aqui vai encontrar o carinho do sindicato. Porque já que ele quer ficar ali parasitário, ele quer ser um burocrata, que olha para o autossustento. É como se, fazer uma comparação aqui esdrúxula, é como se eu falasse, já que eu sou defensor público, eu tenho que ter uma certa quantidade de pobres, porque se todo mundo puder pagar advogado, a defensoria fecha, né? De certa forma você colocou, mas eu botei de um jeito mais simples. Então eu preciso manter a pobreza, eu tenho que brigar para manter essa pobreza, porque já pensou se todo mundo puder pagar o seu advogado? Ninguém precisa de defensoria. O que vai ser da minha instituição? O que será de mim? Né, se eu não for necessário. Então eu vou ser necessário ainda que eu crie essa necessidade. E esse cara que está aqui do lado do sindicato, criando a necessidade dele mesmo existir, ele acaba se tornando um fardo para esse, que por conta desses aqui acaba trabalhando por 2, por 3. E aí ele entra na fase onde ele perde o estímulo. Ele fala, cara, eu sou promovido junto, eu trabalho 5 vezes e esse cara não faz nada. Então, sinceramente, eu não tenho mais estímulo. O que eu produzo aqui não vale a pena. Porque se eu for igual a ele, se eu ficar aqui estacionado, eu vou subir, eu vou receber meu salário, tudo bem. Já numa iniciativa privada, não. Eu vou ter que crescer. Porque, a não ser que o patrão seja um maluco, ele não vai promover aquele que dá prejuízo, né? Ele vai promover aquele que dá lucro, que vem com novas iniciativas. Se ele for empreendedor, ele vai ter que trabalhar para a empresa dele gerar. Ele não vai poder ficar na sombra. Então ele aqui começa a falar, não vale a pena. Normalmente ele vai empreender em paralelo, ou ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar, ainda que ele não goste, algo parecido com aquele outro. Que já que trabalhar não leva a nada, e que a única existência da instituição é se manter, por que eu vou ser um promotor que busco promover justiça através, né, de ações? Não, basta eu aqui, faça uma denúncia vazia aqui, uma ação qualquer sobre qualquer coisa, apareci na mídia, eu fico famoso, tá bom. O cara do sindicato está melhor que eu, não que promotores tenham sindicato, né, mas vamos colocar assim, o cara do sindicato está melhor que eu e ele nada faz. Então eu vou tirar o pé do acelerador, porque isso está me desgastando, e eu estou vendo que eu estou carregando o peso dele. E aí a instituição ela se torna cada vez mais inoperante, cada vez mais desnecessária. E aí eu preciso mais desse burocrata para criar mais necessidade dela existir. E aí a gente vai ter aí, mas aí, Leandro, companhia de trem-bala. não são ideias individuais, não.
Sim, Porque mas essa falta de compromisso. que vê que o seu empregado, ou o seu funcionário, entendeu, tem essa forma de pensamento, entendeu, ele vai produzir e a instituição vai ver que ele não produz e ele vai cair cada vez mais. Eu acho que cada um tem que, dentro da sua área, produzir particularmente e mostrar que está ali para trabalhar. Sim, mas como ele falou, quando o cara está no sindicato, o trabalho dele é outro. E quando ele está numa parte burocrática, ele muitas vezes ele está alimentando a existência. Cortou o dedo para não trabalhar. Mas o que acontece? Quando o cara está nessa parte burocrática, muitas vezes ele está garantindo, na visão de quem está acima, a existência da instituição. Vamos lá, companhia do trem-bala, que tem essa briga ali, né? O trem-bala não saiu, não vai ter trem-bala. Não interessa ter trem-bala, mas a companhia está lá. Então tem que inventar alguma coisa para essa companhia continuar existindo. Eu que sou burocrata, que sou jurista, eu tenho que entrar com uma desculpa na justiça para ela não acabar. Eu que sou do sindicato, eu vou ter que ir atrás de um político para manter aquilo ali. Só que o diretor da companhia do trem-bala, ele está muito mais satisfeito comigo. Porque aí é que está. Se eu sou um defensor que acho que tem que continuar mantendo as pessoas pobres, ou seja, quando eu tenho pessoas pobres, eu tenho defensoria, então eu preciso ter algumas pessoas na pobreza. Se o defensor público geral pensar que nem eu, ele vai gostar muito das minhas ideias. Porque eu estou retroalimentando a instituição. Eu estou alimentando a instituição. Então, ele, que tem uma mentalidade igual a minha, ele vai falar, tá bom, esse cara cria burocracia para que essa empresa exista. Agora, aquele que está querendo produzir, não, esse cara é maluco, ele quer produzir, pô. Aí todo mundo vai ter que trabalhar. Se todo mundo for igual a ele, todo mundo tem que trabalhar, isso não é legal. Infelizmente é assim que funciona. Bom, a gente já falou aqui sobre a questão da instrumentalização da educação, nós já falamos aqui da questão do funcionalismo público. Agora, precisamos falar sobre a inserção da ideologia marxista dentro da igreja e dentro dos meios de comunicação. Não parece, mas desde a década de 60, o marxismo também se infiltrou no seio da Igreja Católica e tem alcançado, hoje em dia, algumas igrejas protestantes também. Ora, qual a importância disso? A importância disso é que a igreja ela está associada diretamente à célula máter da sociedade, a família. Então, se você conduz a tua família para o seio da igreja buscando um objetivo de reconexão com Deus, que é a ideia de religião, religar o homem a Deus, ali você acaba sendo uma plateia cativa e, eventualmente, um padre ou um pastor promove as suas ideologias políticas dentro do seio da igreja. Aí isso é bastante complicado. O que é muito diferente do que a esquerda tem dito e acusado de que nós não podemos ter discursos políticos dentro das nossas igrejas. Isso é uma coisa completamente diferente, porque hoje o religioso fala de política para que amanhã ele não seja proibido de falar de Deus. E já está chegando próximo. Um exemplo, a China. Nicarágua. Então, desde a década de 60, a teologia da libertação se infiltrou dentro do seio da Igreja Católica. E o que é a teologia da libertação? Uma perversão da mensagem do Cristo. Se o cristianismo se assemelha ao marxismo no objetivo final, que é um mundo igualitário, eles são completamente diferentes no modus operandi, ou seja, no como fazer. Nenhuma igreja quer impor, pelo menos não no século XXI, nenhuma igreja quer impor a fé a ninguém. As pessoas devem ir para lá por livre e espontânea vontade, sem imposição. Agora, a imposição da igualdade promovida pela ideologia marxista é que afasta completamente dos ideais cristãos.
mas por mais contraditório que possa parecer, nós encontramos cristãos que se auto-intitulam marxistas. De duas uma, ou ele não entendeu o cristianismo, ou ele não entendeu o marxismo. Porque se entendesse, ele entenderia a contradição fundamental que existe nessas duas linhas de pensamento, nessas duas visões de mundo. Em se tratando da mídia, é até chover molhado. Basta pegar o jornal, a revista, a televisão, e a gente está vendo ali o tempo todo o quanto o sistema está se esforçando para manter as coisas como sempre foram. Ora, você está dizendo que a mídia é marxista? Não. A mídia não é marxista. Ela, antes de tudo, visa um interesse pessoal próprio. Se o marxismo é a ferramenta que ela vai se utilizar para alcançar esses objetivos, ela vai fazer esse tipo de associação. Como a Dilma disse recentemente, que nós faremos aliança até com o diabo, se necessário for. A mesma coisa. Dentro dos setores de comunicação oficial, existe sim um interesse muito forte de que os partidos de esquerda retomem o poder, porque existia um conluio que foi denunciado durante muito tempo pelo Bolsonaro e que ele acabou interrompendo esse fluxo de finanças e de dinheiro que alimentava. O sistema se beneficiava da questão das propagandas oficiais, enquanto que escondia certos detalhes que aconteciam, mostrava outros, mas talvez não mostrando com o seu verdadeiro caráter. A gente pode pensar na questão do mensalão. Se o mensalão tivesse sido mostrado exatamente como ele foi, eu duvido que o Lula teria terminado seu mandato, ou que ele tivesse sido reeleito. Não teria, porque ele contou com uma bela ajuda dos meios de comunicação. E uma prova de que os meios de comunicação, quando alimentados com dinheiro, eles são capazes até de derrubar um presidente, é o Fernando Collor de Mello. Sem o impulso da maior emissora de televisão do país, o Collor talvez não tivesse caído. Porque havia muitos interesses financeiros ali alimentando o tipo de matéria que era propagada a respeito dele. Óbvio que o Collor tinha todas as razões para ser impeachmentado. Isso aí não há dúvida. Mas, naquele momento, os meios de comunicação fizeram o seu trabalho. Durante os anos de governo Lula e Dilma, eles fizeram um esforço para tentar minimizar o impacto. No caso da Dilma, foi impossível. Porque a coisa era escancarada demais. E principalmente porque durante o governo Dilma, o fenômeno das redes sociais já estava muito forte. Então era muito difícil de esconder certas coisas. Com o Bolsonaro, a mesma coisa, eles têm tentado todo o tempo, chega a ser cansativo, todo o tempo tentando desmontar, desconstruir, destruir a imagem, a destruição de reputações todo o tempo. Agora, recentemente, a gente viu esse exemplo aí. É a forma que eles utilizam para poder derrubar o fogo do governo. Isso aí. Ontem mesmo eu estava assistindo lá a mansão do Bolsonaro na Angra, a mansão. Aí ele mostrou, olha, aí está aqui a minha mansão. Ele mostrou a mansão. O nível de sujeira é tão grande que eles precisavam reunir todas as pessoas com sobrenome Bolsonaro, incluindo parentes indiretos, ou seja, ex-cunhados, irmãos das ex-esposas dele, juntar todo o patrimônio de todo mundo para chegar, acho que a 36 milhões de reais. Enquanto que uma única mala encontrada num apartamento, pode dizer o nome do político? Tá ruim. Pode. Um tal de Getel Vieira Lima tinha 51, uma mala não, é um conjunto de malas, 51 milhões. A gente pega 30 anos de pessoas que não são nem familiares diretos do Bolsonaro para conseguir chegar a 36 milhões. Enquanto que um único político tinha um apartamento. 51 milhões. A nossa justiça é cretina também. É cretina, porque todo mundo solto aí que pintar e bordar, todo mundo solto, e vai continuar da mesma forma que a nossa justiça foi cretina. Porque eles
No caso da justiça, eu prefiro me abster de falar. Bom, sobre a questão da igreja, né? A primeira ponto que eu quero colocar é que eu entendo que o marxismo ele é uma religião de uma outra forma, mas ele é uma religião, não religião no sentido de religar, tá? Mas ele prega uma fé cega e não dá para coexistir com nenhuma outra religião. Por isso que quando alguém fala sobre cristão marxista, ele realmente está enganado. Ou ele não é cristão, ou ele não é marxista, ou então ele está mentindo propositalmente para se infiltrar em algo que é o mais perigoso. E seja qualquer religião, o cara fala, não, a religião é espírita. É porque quando a pessoa tem uma base de fé, ela não vai renunciar a essa base pelas vontades de um partido. E o partido sabe disso. Então ele tem que se sobrepor a qualquer divindade. Ele tem que se colocar literalmente acima de tudo. E para o socialismo se colocar acima de tudo, a religião também será esmagada. Quando eles tentam fazer qualquer comparação a algo, comparar com a caridade, o que eu falo é bem diferente você dispor do que é seu para ajudar o próximo, de alguém tomar o que é seu alegando que vai ajudar o próximo e ainda ficar com a maior parte. Então isso já não vem ao caso. Em questão da mídia, eu acho que parte da mídia é até marxista sim. Parte. Alguns jornalistas ali. Mas a grande estrutura midiática é realmente uma questão de associação por interesse. A propaganda, é o fato de que eu posso perseguir, fechar, calar qualquer outra rede, porque uma rede que outrora falava sozinha, a gente tinha outros canais, mas a título de jornalismo, de opinião política, só tínhamos a Rede Globo. Ela perde muito quando a Igreja Universal compra a Record. Ela perde muito nisso, porque ela passa a ter uma certa rivalidade. Antes ela não tinha, ela falava e pronto. Então ela conseguiria derrubar um presidente, ela conseguiria acabar com a reputação de qualquer um. E a mídia, ela se mede, diferente de um banco, o banco se mede pelo capital que ele opera, a indústria pelo tanto que ela produz e vende, mas a mídia se mede pela capacidade que ela tem de convencer as pessoas. Porque se eu, jornal, coloco milhões de pessoas em uma determinada linha, eu consigo influenciar. Então eu derrubo um presidente. Eu mudo decisões judiciais. Porque o cara vai falar, pô, eu não vou decidir nesse sentido, porque isso é complicado. Então a Globo sempre teve esse poder. A reação ao que teve ontem da grande mídia é justamente isso. Eles não estão preocupados, porque vai se reeleger só não. Eles sabem que vai secar a fonte, mas o pior, eles sabem que em nada eles colaboraram com aquela multidão lá. A multidão foi apesar deles. Ou seja, a plateia está escorrendo pelas suas mãos. E eles estão vendo isso. Está indo para o cara do YouTube, está indo para o outro do Facebook. E é por isso que a mídia, e é descarado isso, quando tem um candidato que fala em controle de mídia, eles batem palma. Porque eles sabem que não são eles que vão ser controlados. São justamente os que estão livres ali, trabalhando em paralelo. Se tiver o controle, eu volto a ser o canal que fala sozinho. Qual é o objetivo? Teve agora recente uma emissora fechada que eles obrigaram a eles colocarem um contraponto. Como se fosse aqui, vamos ter que botar um esquerdista. Salvo não foi a Jovem Pan. Entraram na justiça, acho que ainda não está obrigado, mas a Jovem Pan foi processada para que ela tivesse sempre um contraponto, ou seja, sempre alguém de esquerda. Porque senão ela bota só gente de direita conservadora. E tinha que ter alguém de esquerda. Mas e aí, o Globo News vai ter que botar um conservador lá? Eles entraram na justiça por causa disso? Pediram na justiça porque ela estaria sendo tendenciosa, propagandista. Só que direita teria que manter alguém de esquerda. Só que a pergunta que eu faço, Globo News vai ter que botar alguém de esquerda, de direita lá, um conservador? A Band vai ter que fazer isso? A CNN vai ter que fazer isso? Eles não aguentaram, nem o Caco Coppola eles tiveram que chutar, porque já estava difícil, porque ficava uma coisa complicada.
Então assim, e aí a Globo News vai fazer isso? Ela vai pegar alguém lá e vai colocar alguém lá, o Paulo Figueiredo, que seja, o Constantino, vai botar alguém lá? Mas não vai. Ou seja, quando o candidato lá da esquerda fala vou controlar a mídia, ele está falando, eu vou controlar a mídia que não é parceira. Então a revista lá a gente caça, a Jovem Pan a gente fecha, mas a Globo não, a Globo vai continuar com a força e volta o dinheiro. E é por isso esse pânico, porque quando você vê uma multidão daquela e fala assim, cara, e agora? Foram sem a minha influência. A Globo, ela está num desespero grande. Por quê? Porque antes, tudo que a Globo falava, as pessoas acreditavam. Hoje isso já não é tão mas é isso que eu estou falando. Entendeu? A força de uma empresa de mídia hoje a Globo fala está no convencimento. Por exemplo, quando alguém pega a BBC, BBC, documentário, quando as pessoas começam a questionar a BBC, ela cai em descrédito. O Discovery Channel, ele é Discovery Channel, mas se a pessoa começa a falar assim, não, peraí, isso aí que o Discovery Channel está falando já não é. Quer ver um exemplo? A agência de checagem. É a maior fraude que existe, é a agência de checagem. Mas tá aí, ó, levando pancada. Levou um processo, provou que estava mentindo. Você provou ali que a agência de checagem mentiu. Pô, se a agência de checagem está mentindo, não serve para nada. Se um instituto tipo Datafolha e Bob erra gritantemente nas pesquisas, então ele não serve para nada. Porque eu quero um mecânico que conserve o carro. Se eu levo o carro mecânico, o carro sai e não tive algum problema, eu não vou lá. E a mídia, o poder dela é convencimento. Se a Globo chama todo mundo para uma manifestação e a manifestação ficar vazia, é porque a Globo não tem meios. E se ela não tem meios de convencer, ela está derrotada como meio de comunicação. Porque o objetivo dela é convencer as pessoas. É por isso que a mídia ela está brigando, porque ela precisa sim do dinheiro para se manter, mas ela precisa também ter alguém que retire do caminho outras fontes de informação. Porque se eu só tiver ela vai ser a única, logo eu vou presumir que é verdadeira. Vocês vão até que hora? Já estamos acabando. Bom, da minha parte, só para finalizar, um exemplo, eu não lembro agora se foi a Bandeirante ou a Rede TV, que precisou, por força de medida judicial, reajustar a sua grade, porque dentro do contrato de concessão, eles têm que limitar o tempo de aluguel para entidades religiosas. Então, uma dessas duas emissoras, eu não sei, não lembro agora qual deles era, estava alugando muito do seu tempo para igrejas. E eles tiveram que, alguém percebeu, e falou, opa, não, aqui ó, contrato de concessão, você tem que cumprir. Então, estiveram atentos a esse ponto. Agora, a dívida da Rede Globo. A dívida que foi, vamos dizer assim, não percebida já na última renovação durante o governo Lula. Que eu acho que no último dia de mandato dele, ele foi lá e deu uma canetada autorizando a renovação da concessão. Isso não foi visto. Então, tem uma clara parcialidade nessa questão das concessões e do uso dos meios de comunicação, que dentro dos contratos também é previsto que são veículos culturais. Que tipo de cultura? A cultura que interessa à massa da população brasileira ou a cultura que interessa a um pequeno grupo que busca conduzir a população num sentido? Eu acredito que há uma manipulação e que estão interessados nisso. O nosso último tópico aqui seria a importância dos eventos como o de 7 de setembro. Só que eu acredito que ao longo de todo esse papo, nós acabamos respondendo isso. Né? O tema central foi a importância dos eventos de ontem e que, como o Leandro falou, é fundamental que eles se repitam com a mesma intensidade doravante. Eu penso da mesma forma. Eu acho que a gente ia fechar falando sobre o 7 de setembro, mas foi tão impactante e importante frisar isso, que possamos manter essa luz acesa.
manter essa vigilância. E eu também encerro por aqui. Fazer alguma consideração final? Alguém faz alguma pergunta específica? Alguma pergunta específica? Não. Então vamos encerrar por aqui. Fazer alguma consideração? Bom, queria agradecer, em nome da revista Conhecimento e Cidadania, até em nome do Leandro, agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui, que se dispuseram a nos ceder um pouco do seu tempo e da sua atenção, e a todos que nos acompanham através das redes sociais também, e espero que a gente possa repetir esse bate-papo aqui em breve. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado. Só parabenizar vocês pelo trabalho, entendeu? Pela coragem de poder ter que vocês têm, que eu sei que não é fácil, e que vocês sigam em frente, que Deus esteja do lado de vocês sempre.